Fala, gente, está começando agora um quadro novo no canal do YouTube da Igreja Relevante no Digital e nós vamos entrevistar com pessoas que produzem conteúdo, pastores, missionários que entenderam que mídias e comunicação é muito mais do que fazer um post ou fazer uma panfletagem digital. A gente vai falar com muitas pessoas que são relevantes no digital e têm influenciado a sua comunidade, a sua esfera social através das mídias. E hoje eu tô com o Marcelo, um querido, cara Tudo bem top, com você? bênção demais. E ele tem produzido conteúdo na área. Eu tenho visto alguns conteúdos, tenho acompanhado, você tem explorado sua criatividade e você é um cara que, mesmo sendo muito jovem, já fez missões transculturais, já rodou, tem produzido conteúdo, tem se relacionado um pouquinho com um grupo de pessoas aí bem criativas. Recentemente você estava numa conferência de criatividade também, foi bem top Exatamente. com o Mike, né? Mike Anselmo dos Cristãos Criativos, cara Legal. fantástico. E então vamos lá, vamos começar a se apresentar. Se é casado, se é solteiro, quantos anos, profissão, agora é com você. Legal. Muito prazer, gente. Eu sou Marcelo Araújo, tenho 25 anos e a primeira coisa que eu gosto de falar é que eu sou filho de Deus, né? Antes de qualquer coisa. Sou casado com a Larissa Araújo, uma grande serva do Senhor também. E eu tenho atuado aí na área de estratégia comercial, né? Tenho atuado já há 4 anos nesse mercado, ajudando empresas a conseguir vender mais e vender melhor. Então, treinando equipes, qualificando processos, criando ferramentas. E nos últimos 6 meses aí, eu tenho desenvolvido conteúdos, né? Comecei, né, que é uma longa história, mas eu comecei criando para empreendedores, conteúdos para empreendedores. Depois eu entendi que o meu público-alvo era jovens cristãos empreendedores e hoje eu entendo que realmente o meu posicionamento, como o meu chamado também é pastoral, falar com jovens cristãos. E aí a respeito de todos os temas que envolvem fé, dúvidas bíblicas, relacionamento e tudo que tem a ver com juventude e cristianismo. Top, maravilha, mano. É legal ver gente muito nova, já muito bem posicionada e com clareza daquilo que nasceu pra fazer, pra viver, pra respirar, pra pregar. E, mano, você é cristão de berço? Você não é? Qual que é um pouquinho da sua história, da sua conversão? Ou se você nasceu num berço evangélico? Eu sou aquele famoso cristão que cresceu no meio da igreja, cantando com as crianças. Na juventude também tive ali um contato até os 11 anos, mas infelizmente depois eu dei aquela desviada infeliz, né? Então eu fui para o mundo, tive contatos com muita coisa que o mundo tem a proporcionar, infelizmente, né? Então dos meus 11 aos 14, 15 anos eu estive ali envolvido com drogas, com bebidas, com vários relacionamentos, mas com 15 anos eu entendi realmente qual era o meu propósito de vida. Jesus me encontrou, me resgatou para a glória dele, e a partir daí eu comecei a caminhar com ele firmemente, dos 15 para os 16, voltei para o ministério ao qual eu tinha saído, né? E depois, com os 18, 19 anos, fiz uma transição de ministério, a qual eu estou até hoje, a comunidade Alcançar, né? Com É o pastor pastor René, né? Benção Esses dias a gente demais. estava com ele e ele tem uma visão muito legal de ministério Tem. e é uma benção mesmo. Marcelo, você disse que você trabalha como estrategista comercial. Existem alguns termos que a gente fala, o Inside Sales, que é o vendedor interno, o SDR, que é o cara que faz uma captação de leads e contatos. Conta um pouquinho hoje como você atua na esfera da sociedade através da sua profissão, e aí daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre mídias, comunicação, posicionamento digital, mas me conta um pouquinho o que você faz e como você consegue obter os resultados aí para os clientes que você atende. Legal. Hoje eu tenho trabalhado nessa área de pré-vendas, né, como ele falou, SDR, que visa muito trazer leads qualificados para as empresas. Tá, vamos por partes. O que é um lead? O que é o lead? O lead é um potencial cliente que a empresa pode ter. Então, existe aí, eu trabalho, né, hoje na área, focado numa empresa na área da saúde, então ela tem os pacientes, mas existe alguns que são mais potenciais do que outros. Esses a gente costuma chamar de lead. Entendi. Pra galera que é das mídias, da comunicação, ou que nunca ouviu falar desse termo, lead nada mais é do que a coleta de alguns dados que a gente vai olhar para esses dados e avaliar se ele tem qualidade ou não, se ele tem potencial para comprar um produto ou não. E isso a gente consegue também trazer para o contexto da nossa igreja. Aquele seguidor que comenta,
tudo que você posta ele tá ali. Quando você faz um evento, ele se cadastra, ele sai de um seguidor e ele se torna um lead. No dia a dia a gente vai identificar se ele é qualificado ou não. E o que torna qualificado? É a vida com Deus? Não. É a interação que ele vai ter ali, é o engajamento que ele vai ter e a demonstração de interesse que ele vai ter. Eu gosto de explicar essas coisas porque muitas das vezes as pessoas das mídias e da comunicação dentro da igreja, eles ainda não têm essa clareza desses termos, dessas nomenclaturas. Mas legal, maravilha. Então hoje você trabalha com pré-venda. Hoje eu trabalho na área de estratégia comercial. Então eu atuo ali dando consultorias ou mentorias para empresas, ajudando elas a identificar os gargalos, as dificuldades, aonde ela pode crescer, tudo envolvendo área comercial. Então ferramentas, estruturação de CRM, treinamento de equipes quando tem, ou para criar equipes, então fazer a contratação, ver qual é o perfil ideal de um colaborador para aquela empresa. Então tudo que envolve a área comercial eu estou ali por trás fazendo a parte estratégica dela. Hoje você atua muito mais formando pessoas para trabalhar na área ou cuidando e tratando desses leads, desses contatos que chegam? Hoje, qual que é hoje você fala assim, eu acabo me identificando e atuando mais nesse lado ou não tem? Hoje em dia você acaba sendo mais amplo? Hoje eu acabo trabalhando mais na parte de treinamentos, mais por trás do backstage. Então tem as equipes comerciais e eu lido com as pessoas, até pelo chamado pastoral, então o coração queima por ajudar e fazer pessoas crescerem. Então o time de SDR, o time de vendas em si, é o que me impulsiona. Quando eu vejo alguém que está batendo a meta, que está alcançando os objetivos ali da empresa, isso é o que me motiva. Né? Então já atuei muito na área operacional, vim da área de muita ligação, da área de SDR, mas hoje eu viso olhar pro macro. Né? Então olhar a equipe como um todo e ver como eu posso ajudar cada indivíduo, mas também a equipe como um conjunto. Legal, legal. Muito bem. Você trabalha formando pessoas na área de vendas, só que você produz conteúdos também ali, como você disse, para jovens cristãos, e aí você gosta de cumprir e preencher essas lacunas, né? Falando sobre empreendedorismo, sobre vida cristã, sobre relacionamento. Qual que é hoje um dos seus principais... Vamos mudar a pergunta. Qual foi o seu primeiro desafio, um dos primeiros desafios que você teve quando você ligou o seu celular na hora de produzir conteúdo? Foi o relacionamento com a câmera, né? Que é o desafio que todo mundo tem. Quando vê uma câmera, fica, e agora, o que eu vou falar? Eu vou travar, eu não vou travar? Eu tenho que me desenvolver, aí a cobrança, né? Eu tenho que dar o meu melhor, e tem que ser o melhor, né? A gente tem essa cobrança e entender que os primeiros vídeos você vai gaguejar muito, vai travar muito, você não vai saber o posicionamento de câmera, o contraste da luz, o áudio, né? E eram meus desafios que eu estava tendo ali no começo. Até hoje eu ainda tenho alguns deles, mas a maioria já fui vencendo ao longo do tempo, né? Vendo outros conteúdos me inspirando e produzindo, porque o que a gente não pode fazer é parar de produzir, porque senão a gente estagna. E talvez seja esse uma das grandes chaves, né? Ninguém começa lá em cima. Exato. Todo mundo começa lá embaixo, às vezes não sabendo falar, não sabendo qual equipamento usar, não sabendo quais ferramentas escolher, mas conforme você vai fazendo, você vai errando, você vai praticando, a coisa vai se tornando mais natural, mais fluida e mais orgânica. Uma dica que eu sempre falo é o seguinte: no começo vai ser robótico. Você vai ler o script lá que você escreveu, às vezes você vai até decorar ele, mas vai chegar uma hora que ligar uma câmera e você produzir esses conteúdos vai ser muito natural, vai ser mais fluido, porque aquilo já vai brotar de você. Legal, esses são desafios muito interessantes. Só que quem olha para o Marcelo de um ano atrás, para o Marcelo de agora, tem uma grande diferença. E eu lembro de um dos seus conteúdos que você falou que você mudou as suas roupas. Por que você quis mudar as suas roupas na hora de gravar um vídeo? Na verdade, eu levei isso para o meu estilo de vida, né? Porque eu já sou um cara jovem, tenho 25 anos e aparento para muitos ter 17, 18. Então eu mudei toda a minha aparência, né? O corte de cabelo eu já não corto mais aquele disfarçado, porque me deixa muito mais jovem, me deixa com cara de moleque, né? Que é um corte de moleque, de futebol e tudo mais. Então eu deixei meu cabelo crescer um pouco mais e comecei a usar mais camisas, polos, né? Calças aí, sarjas sociais. E isso realmente mudou na igreja, né? E eu não só mudou comigo, mas eu influenciei o ambiente. Hoje na igreja os rapazes chegam com blazer, chegam alguma coisa e falam: ó, Marcelo, você tá me ajudando, ó, isso eu tô fazendo por conta... E mudou toda a minha característica, a forma que as pessoas me veem com a minha esposa,
me vê no ministério, me vê no trabalho, me vê na rua, então tudo mudou, né? O estilo de roupa eu posso dizer que realmente acaba muitas vezes nos definindo. Então eu entendendo esse conceito eu quis mudar por algo para melhor, para que me definisse de forma... Trazendo um pouquinho pro dia a dia da produção de conteúdo, do time de mídias e comunicação, ou até mesmo profissional de marketing, a gente fala que a primeira impressão é a que fica, e quando você está muito bem posicionado com uma roupa, você não precisa usar uma roupa de marca, mas uma roupa mais organizada ali, um corte mais ajustado, um relógio, você vai se posicionando e você vai gerando valor, e as pessoas Exatamente. têm essa percepção e elas começam a respeitar mais aquilo que você fala, né? É claro que não adianta nada você estar muito bem vestido, muito bem arrumado, se você não tiver autoridade no assunto que você está falando, e se você realmente não dominar o assunto, né? Então não é só ter uma comunicação, não é só dominar o assunto, mas também ali o ambiente, o traje que você usa realmente reflete. Rapidinho, um ponto que um homem me ensinou alguns meses atrás, quando eu ia começar a criar conteúdo, sentei numa cafeteria, numa padaria com um homem, e ele me disse a seguinte palavra: cuidado com a síndrome do impostor. Né? Não sei se você vai lembrar desse dia. Eu lembro. E aí ele falou, cuidado para você não criar um conteúdo, não ligar a câmera, falar algo que no fundo você não vai estar vivendo. Um estilo de vida que vai ser algo nas câmeras e por trás, nos bastidores, é totalmente diferente. Porque as pessoas uma hora ou outra vai conhecer os dois, né? E no contraste ela vai falar, não tá legal. Então isso me marcou. Então eu busquei trazer o que eu vivo para a rede social, o que eu falo na rede social, continuar vivendo. Isso é muito interessante, porque não é que um vai anular o outro. Na verdade, exatamente, a gente está fazendo uma conexão, né? A gente fala muito isso no louvor. Existem algumas letras hoje em dia que são muito fortes, né? Eu estou gastando a minha vida em amor, com alegria. E se a gente parar para pensar, será que a gente vive 100% isso? Talvez não. Mas a gente tem que cantar até que aquilo se torne verdade. Ou seja, a gente tem que produzir conteúdo até que aquele conteúdo ele se torne verdade em nós, e até que a nossa verdade se torne o nosso conteúdo. Então a gente vai construindo um posicionamento digital dessa forma, entendeu? Então é muito interessante isso. E uma vez que você entendeu isso, você tem construído esses conteúdos, e a cada dia que passa, cara, tá ficando muito mais legal os seus conteúdos. Falando em conteúdo, Marcelo, hoje, quais são suas fontes de inspiração para você produzir conteúdo? Seja um perfil de Instagram, seja alguma pessoa de relevância. Hoje, como que funciona aí o seu processo criativo para produzir conteúdo na internet? Olha, eu tenho buscado olhar muito pessoas que me inspiram dentro das igrejas, né? Dentro do ministério, vamos colocar a igreja em si. Então eu olho muito para Douglas Gonçalves, Tel Hayashi, né? Eu olho muito para Pastor Lipão, eu olho muito para esses homens que me inspiram, né? O Israel Subirá, pessoas que transmitem a mensagem que eu quero transmitir, que é a palavra de Deus, né? E aí alguns se destoam, né? O pastor Tel tem mais um posicionamento firme, né? O Douglas já traz algo mais criativo, né? E aí os outros trazem mais algum corte de pregação e tudo mais. Então eu tento agregar tudo isso no meu estilo de vida. E eu vou seguindo alguns criadores de conteúdos em si da internet, né? Mas aí eu vejo alguns conteúdos mais esporádicos e tento adaptar, né? Alguma coisa que eu tenho visto, também eu busco trazer muito conteúdo que eu tenho visto de forma repetitiva, né? Então aquelas perguntas agora que está em alta, pergunta e resposta. Então várias pessoas estão fazendo, não é um só. Então eu estou vendo que está dando certo com vários, eu busco aplicar também, mas dentro do meu nicho e do meu conteúdo que eu estou criando. Muito massa isso, né? Eu recebo sempre pessoas perguntando, Rian, chega uma hora que eu não sei mais o que produzir de conteúdo. Eu não sei mais o que fazer com o Instagram da minha igreja, porque segunda eu posto as fotos, na terça eu estou fazendo a chamada para o outro conteúdo, para um outro evento da igreja, e só fica nisso, não tem outras coisas. E às vezes é só uma sacada simples, como uma caixinha de perguntas, que vai ter um conteúdo infinito. Porque se você tem 1000 seguidores e 50 param para responder, para fazer uma pergunta, você tem conteúdo para 50 dias. Exatamente. E às vezes a gente não para pensar nesse cenário, né? E é muito legal. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer é trabalhar realmente coisas que eu tenho dúvida, ou que o Marcelo, quando tinha 18, 20 anos, 15 anos, tinha dúvida. Né? Então, essa semana eu fiz um conteúdo sobre entrevista, porque eu já tive dúvidas de entrevista. Né? E eu sei que... Entrevista de emprego, né? De entrevista de emprego. E aí cai numa coisa que as pessoas falam, mas isso é óbvio, né? E aí tem a famosa frase, o óbvio ainda precisa ser dito, e ainda mais hoje, porque tem uma enxurrada de informações, os jovens não sabem fazer uma entrevista. E é interessante porque eu tive o feedback no mesmo momento, o rapaz comentou no grupo dos cristãos criativos que eu participo ali, nossa, muito obrigado, porque amanhã eu vou fazer uma entrevista.
Então, assim, eu busco pensar realmente o que vai impactar a galera que eu quero transmitir, os jovens, né? Eles não sabem fazer, a grande maioria não sabe fazer. A gente conhece um público que sabe muito bem, e a gente às vezes se apega a isso. Eles sabem, mas eles de forma geral não sabem. Então é bom a gente, e se sabe, reforçar os pontos, às vezes esquece, né? Então... O óbvio não dito não é óbvio. Fica perdido. Fica perdido, né? E o simples feito, muitas vezes, repetidas vezes, vai aperfeiçoando a nossa forma de produzir conteúdo e vai nos posicionando para aquele nicho, para aquela lacuna que a gente quer atuar, né? Então, no seu caso, são jovens. Então, você quer pastorear jovens, você cuida de jovens. Então, hoje, qual que é uma deficiência que você percebeu no seu público-alvo? Eles não sabem fazer currículos, eles não sabem se posicionar no ambiente profissional. Peraí, então eu vou cuidar dessa dor deles. E isso é interessante, gente. Quando vocês estiverem produzindo conteúdo, nunca se esqueçam que vocês precisam ter um público-alvo muito definido com quem vocês querem conversar. Mas esse público-alvo, ele tem problemas e dores que eles querem resolver. Eles são angustiados. Então você precisa ser resposta para essas dores, para esses problemas. Às vezes a gente produz conteúdo, logo no começo a gente acha que é sobre nós. E na verdade não. É sobre o que a audiência, o que o público-alvo ele precisa. E isso vai fazendo com que a gente seja moldado e adaptado para aquele cenário. Legal, você falou das suas influências, são grandes homens de Deus, assim, eu também acompanho muito o Theo, o Douglas e alguns outros. Hoje, você demora tempo para produzir um conteúdo? Porque tem muita gente que fala assim, cara, não tenho tempo para produzir um conteúdo, nossa, demora. Ou não tenho gente, ou não tenho equipamento. Conta um pouquinho hoje sobre equipamento, criatividade, tempo. Fala um pouquinho como que é seu processo de produção de conteúdo. Hoje o meu processo, ele é simples, né? Eu, Marcelo, particularmente, faço ele se tornar complexo, mas por quem eu sou. Mas para gravar um vídeo hoje, eu gasto coisa de 10, 15 minutos, né? É muito rápido, ainda mais... Sem edição, só o vídeo, edição, ok. Só para gravar o conteúdo, né? E hoje com as ferramentas, o próprio ChatGPT, eu jogo a ideia e ele às vezes me dá clareza de como colocar, me ajuda a configurar ali uma parte ou outra, diminuir para ganhar tempo, né? E aí a partir disso eu leio o roteiro. Antigamente eu tinha a prática de não ler, de tentar fazer de cabeça. Isso me fazia eu gastar 1, 2 horas criando conteúdo. Então eu parei com isso. Hoje eu uso o roteiro, leio o roteiro e aí eu faço aqueles cortes dinâmicos. Isso já me ajuda, porque cada fala eu tento colocar a câmera de um jeito. E hoje eu uso um celular, tá carregando ali, mas é um iPhone XS, né? Até um telefone antigo, mas que me gera ainda uma imagem boa, né? Eu penso em aprimorar, mas eu sei que o ótimo é muito inimigo do bom. Então, às vezes a gente tem essa mania de, não, tem que ter uma câmera boa, tem que ter um iPhone 16 que vai lançar. E às vezes não, você precisa começar. De fato, comece. Então, eu estou começando com meus conteúdos, né? Eu tenho uma luz hoje que me ajuda, um ring light, aquele ainda é o redondo, mas quero ampliar futuramente. Mas eu não deixo isso me travar, né? E aí, para criar o conteúdo, eu faço isso. E na hora da edição, eu gasto um pouco mais tempo porque eu sou minimalista. Mas eu tenho até buscado tratar isso no Senhor. Eu tenho buscado tratar isso em mim também, né, seja mais objetivo, né? As pessoas querem ver o conteúdo, é claro que um corte, um áudio, uma transição fica legal, mas também não precisa aprimorar muito, porque isso chega até a nos frustrar em algum momento. Porque hoje eu gastei 1 hora para fazer um vídeo de 1 minuto, né, com edição e tudo mais. Só que aí se ele não viraliza, eu já fico, poxa, mas eu gastei tanto tempo. Mas se eu conseguir gastar, e eu consigo de fato gastar menos tempo, como eu falei, sou minimalista, então eu vou conseguir ganhar mais tempo, produzir mais, e em algum momento eu sei que o retorno vai chegar, eu sei que eu vou atingir a grande massa que eu quero, mas eu sei que não posso parar de forma alguma. Aí você falou algumas coisas, eu vou costurar e vou pontuando. A primeira coisa é que às vezes a perfeição, o perfeccionismo, na verdade, ele é uma necessidade de aprovação que a gente tem enrustida. Exato. A gente quer buscar tanto um conteúdo perfeito que a gente para de fazer. Eu falo isso por mim, que eu já vivi muito isso. A gente precisa sair desse lugar. Exato. Porque aquele conteúdo, em 24 horas, as pessoas vão esquecer dele e você tem que estar com outro conteúdo pronto. Então, se você gastar muito tempo na produção dele, você não vai conseguir ter velocidade na produção de conteúdo, porque
Hoje, um vídeo de 1 minuto significa que você está ocupando espaço mental do seu público em 1 minuto. Exato. Ou até 1 minuto, porque vai ter gente que vai assistir e não vai assistir até o final. Então a gente tem que entender que um bom conteúdo, primeiro, é um conteúdo que ele é feito simples, rápido, ele atinge o objetivo e ele faz com que as pessoas sigam até o final do vídeo. Isso é importante, entendeu? Porque às vezes você tem um gancho muito bom. A pessoa fica nos 3 primeiros segundos. Nossa, só que nos 10 segundos depois ela já desanima e no final do vídeo já acabou. Então às vezes é mais interessante você scriptar um conteúdo, entendeu? Então essa fala eu vou colocar o celular aqui, essa fala o celular vai estar aqui, a fala 1, 3, 5 e 7 vai estar aqui nessa posição, a fala 2, 4 e 6 vai estar nessa. Então você já grava os trechos já, e aí você vai ganhando tempo na produção de conteúdo, você junta, coloca as transições. E hoje que você falou, inteligência artificial, programas, os aplicativos ali, eles facilitam muito a nossa produção de conteúdo, né? Sem contar que às vezes a gente até tem alguns modelos prontos ali no CapCut, às vezes você quer fazer melhores momentos, highlights ali das melhores fotos do culto da igreja, você joga lá, o vídeo já está pronto. Se só jogar as fotos ali, o material já está bem produzido. Então a gente precisa ir para esse lugar. Mas é interessante que hoje um celular da moda, do momento, não impediu você de produzir o conteúdo. Não me impediu, pelo contrário, eu tenho buscado avançar e isso tem me gerado resiliência, né? Porque a gente fica nessa, eu preciso de uma boa câmera, um bom microfone, eu comprei, tive a infelicidade de comprar apressadamente um microfone de R$50 que eu não uso mais porque a qualidade é muito ruim. Então eu prefiro gravar com o celular, quando muito, se a câmera fica muito distante, eu pego o celular da minha esposa para usar de microfone e depois eu faço as edições lá, trago o áudio e a imagem junto. O que você falou é um negócio interessante, né? Usar o outro celular como microfone. Primeiro que o áudio fica maravilhoso, fica bem melhor. Segundo que hoje você utilizar um microfone na mão, um celular na mão, isso se tornou um objeto de retenção que é muito contemporâneo da produção de conteúdo. Se você pega um conteúdo de 2, 3 anos atrás, você não tinha uma pessoa usando o celular. Hoje faz parte do objeto de retenção ali de um produtor de conteúdo. Então fica aí a dica. Às vezes você está só achando que a pessoa está querendo tratar um áudio, mas não, é um objeto a mais ali que está chamando a atenção do público-alvo e está prendendo a atenção. Então isso é muito, muito, muito legal, muito legal. Marcelo, top! Muito legal saber que você tem um processo criativo ali bem definido, que você não está olhando para o equipamento e você está ali produzindo conteúdo. Isso é interessante também, né? Vou fazer só um breve comentário. Quando a gente aprende a editar, a produzir conteúdos muito bons com uma limitação de equipamento, quando a gente tem equipamentos melhores, aí a coisa avança ainda mais. Mas maravilha. Hoje, como você concilia o seu tempo de produção de conteúdo e você empreender, trabalhar, ter ministério? Porque isso é uma crise que muita gente do Ministério de Mídias e Comunicação traz. Cara, eu não tenho tempo de produzir conteúdo, o time de voluntários só consegue estar no domingo, ninguém consegue oferecer um tempo lá durante a semana para produzir conteúdo. Como que você hoje consegue lidar e gerenciar o tempo aí diante do trabalho, família, se é casado, você tem um monte de desafio aí. Como que você consegue lidar com isso? Eu busco hoje trabalhar muito nos momentos diurnos, né? Porque eu aproveito ali o momento do dia mesmo, do sol, da claridade para gravar o conteúdo. E aí eu separo 2 momentos, ou no começo da manhã, né, antes de começar a trabalhar, ou no fim da tarde ali também as atividades já estão ficando mais tranquilas. Então eu uso esses 2 períodos porque são períodos tranquilos para mim, mas eu trabalho de casa, eu tenho um estilo de vida, e aí o que cada um precisa fazer e deve fazer é adaptar dentro da sua rotina um horário ideal, e às vezes o horário ideal vai ser um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, até a noite. Né? No meu caso eu não preciso, mas se eu precisar um dia eu vou gravar à noite também, eu vou pegar as luzes que eu tenho e usar a favor. Né? Então adaptar qual horário? O horário do almoço, né? Até melhor, tem 1 hora, tem essa hora do almoço para me usar. Né? E aí as pessoas muitas vezes colocam impedimento, e hoje quando alguém chega para mim e costuma falar que não tem tempo, uma das contra-respostas que eu tenho é: qual é o seu tempo de uso do celular? Né? Porque aí uma coisa já linka a outra. Eu mesmo não posso falar que eu não tenho tempo, porque o tempo médio do meu celular é um tempo considerável, que se eu conseguir diminuir, eu consigo criar mais conteúdo, consigo fazer muito mais coisa. Né? Então a gente às vezes, por achar que está vendo 10 vídeos no Reels, na verdade a gente está vendo mais de 100. Né? Aí você falou um negócio interessante, eu sempre gosto de trazer isso.
Hoje você é um produtor de conteúdo ou você é um consumidor de conteúdo? Eu trabalho com o celular, o computador é uma ferramenta de trabalho. Sim. Então, se você olhar, diariamente é 8 horas, literalmente, de uso do meu aparelho. Mas eu estou produzindo muito mais do que consumindo conteúdo. E aí fica uma dica. Se você percebe que você está consumindo mais do que produzindo, vai lá nas pessoas que você segue e faz uma limpa. Deixa só quem realmente vai ser relevante. Inclusive o Igreja Relevante no digital, @Marcelo Araújo também. Não, você mudou o seu usuário, agora tá Oficial Araújo. Eu sou Rian Lima. Filtra. Só deixa realmente quem vai ser relevante, vai te inspirar a criar conteúdos. Porque às vezes a gente cai nisso. A gente entra no algoritmo e o algoritmo ele vai criar um ambiente em que você vai, sem perceber, você encaixa o celular aqui, né? Exato. E fica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vídeos que você viu ali. Se a gente parar pra pensar, 20 vídeos de 1 minuto, são 20 minutos. E às vezes é muito mais. Marcelão, partindo agora pro final. A gente fala um pouquinho sobre o que você faz, sobre produção de conteúdo, sobre não se limitar com o equipamento que você tem, sobre o seu chamado, querendo ou não, hoje você desempenha o seu chamado, você não precisa de um título de pastor para pastorear, entendeu? Porque hoje você entendeu que o seu chamado pode ser vivido dentro das redes sociais. Eu pastorei através das redes sociais, é isso aí, meu propósito. O que você diria para pessoas que estão querendo produzir conteúdo, cristãos que querem se posicionar na internet, líderes de mídias de comunicação? O que você diria para essas pessoas sobre redes sociais, mídias, comunicação? Uma frase que tem impactado já há 1 ano que o Senhor tem trazido no meu coração você tem que estar bem posicionado nas redes sociais para ser lembrado. Então, se você não estiver lá, as pessoas não vão te lembrar quem você é, o que você faz, como você faz. Então, ele tem falado muito sobre a questão do legado, o que eu estou deixando de legado para essa próxima geração. Daqui a pouco meus filhos, meus netos virão, né? A gente acha que demora, mas não demora. E realmente, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa deixar clara, não só nossa imagem pela questão do nosso ego, mas realmente o que Deus tem colocado no meu coração. Porque se a gente for parar para conversar com cada membro da igreja, cada um está ouvindo a voz de Deus de uma forma. E ele poderia estar transmitindo isso na rede social. E foi exatamente o que você acabou de falar. Se nós, como cristãos, estivéssemos mais à frente nas redes sociais, ela não estaria sendo dominada, enxurrada de informações anti o cristianismo. Né? Coisas que vão de forma clara e objetiva contra a nós, né? Contra os cristãos. Então a mensagem que eu deixo é de fato para que os cristãos comecem a se posicionar. Isso que você falou é importante, as pessoas entenderem que realmente, eu estou influenciando ou estou sendo influenciado, né? E foi isso que me despertou. Eu estou aqui passando 5 horas no Instagram e hoje eu denominei, eu só passo 1 hora. A partir de 1 hora meu Instagram é bloqueado, né? E boa parte disso eu ainda tento usar os 30 minutos, pelo menos 20, para consumir muito conteúdo que vai me dar ideias para próximos conteúdos que eu vou gerar. Eu falo que mídias sociais, no contexto do cristianismo, no contexto da igreja, e é o que eu falo sempre no Igreja Relevante, ela tem 3 grandes objetivos: evangelizar, discipular e pastorear. A gente não troca o presencial, mas a gente utiliza como complemento. Então, seus 1.000 seguidores, parece pouca gente, mas coloca 1.000 seguidores numa sala. 250 pessoas talvez não consiga colocar dentro de uma sala. Se você conseguir falar de Jesus de uma maneira clara, você está utilizando mídias sociais para evangelizar. Se você consegue transitar mídias sociais, não só de evangelismo, mas para um discipulado, você começa a ensinar cristianismo com suas atitudes. Às vezes num simples vídeo falando sobre empreendedorismo ou como se posicionar numa entrevista de emprego. E aí você consegue estender o seu chamado, não só para o dia a dia ali no mundo presencial, físico, mas no digital também, pastoreando e cuidando das pessoas, porque as pessoas têm necessidades. E eu falo que redes sociais é um ambiente de relacionamento. Então as pessoas querem conversar, elas querem falar. E aí é o momento de você trazer, acolher, cuidar,
e depois direcionar para uma comunidade. Então, mídias sociais, ela utilizada de uma forma muito intencional, ela tem um poder gigantesco. E se a gente parar para pensar, hoje um Instagram de uma igreja de 5.000 pessoas, ele acaba tendo mais pessoas no digital do que às vezes num culto de 150 pessoas. Então, ou seja, a gente tem a possibilidade de alcançar diariamente 5.000 pessoas e a gente não utiliza para gravar um vídeo de 1 minuto. Então aqui a gente tem que sempre trazer essa reflexão de que mídias sociais ela pode ser um instrumento de evangelismo, de discipulado e de pastoreio. Mano, top! Acho que o que você falou aqui foi extremamente importante. Precisamos ser lembrados, não para que o nosso ego seja alimentado, mas principalmente para que as pessoas vejam o nosso posicionamento, porque a gente está vindo numa avalanche gigantesca de produtores de conteúdo que são anticristãos mesmo. Pensando nisso, pensando no seu chamado pastoral, o que esperar do Marcelo nos próximos meses na produção de conteúdo dele? Eu penso em poder realmente começar a impactar ainda mais pessoas, então engajar mais nas redes sociais é um dos meus objetivos, alcançar um público maior e eu conseguir gerar conteúdos que ainda mais possam impactar de forma profunda e de forma objetiva. Então que eu consiga realmente aumentar minha carteira de pessoas, posso dizer assim, de seguidores. Mas por quê? Pensando no objetivo, como você bem disse, alcançar um número maior de pessoas para Jesus, né? E trazer cada vez mais conteúdos que vão realmente trazer a Bíblia de forma mais profunda, mas ainda assim de uma forma falada por um jovem simples, né? E um vídeo simples de 30 segundos. Então esse é o meu propósito nos próximos meses. Então, bora lá! Se você não segue Igreja Relevante, você vai no seu Instagram, vai digitar Igreja Relevante Digital. Esse é o Instagram do Igreja Relevante. Se você quiser me seguir, @eu sou Rian Lima, Rian com Y. O Instagram do Marcelo, Oficial Araújo. top, Oficial Araújo. Todos vão estar na descrição do vídeo, bem bonitinho. E se você quiser mais conteúdos, um calendário com mais de 30 conteúdos para você postar nas redes sociais, se você quiser artigos para você ler, como estruturar um ministério de mídias e comunicação, você vai clicar no link aqui abaixo, www.igrejarelevantedigital.com.br. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau.